Olá, eu sou Augustinho Paludo e o nosso módulo é Planejamento Estratégico Governamental. Este módulo contempla 5 lições. As 4 primeiras nós já vimos. Na primeira lição nós estudamos diferenciação entre o público e o privado, conceitos e aspectos gerais de Estado, governo e administração pública. Conceituamos e diferenciamos administração e planejamento e ainda vimos o processo administrativo de uma maneira rápida. Na lição 2, nós estudamos o planejamento governamental e a gestão estratégica, conceituando, caracterizando, diferenciando. Nas lições 3 e 4, nós estudamos todas as etapas do planejamento estratégico governamental, desde a pré-elaboração até a avaliação final. Nesta 5ª e última lição, o tema é Balanço Scorecard. Então, nesta lição hoje, a lição 5, o tema é Balanço Scorecard, uma ferramenta utilizada juntamente com o planejamento estratégico governamental. Vamos começar analisando esse quadro que está aí na tela. A gestão estratégica nós já vimos que é ampla, ela vai além do planejamento estratégico. Na primeira parte da elaboração da estratégia ou do planejamento estratégico, trabalha-se com análise da visão, da missão, do diagnóstico estratégico. São feitos análises, testes e escolha da estratégia para ver aquilo que pode dar certo e aquilo que eventualmente não vai dar certo. Em seguida, faz-se o alinhamento entre o plano, a estratégia e a execução, cujas implementações têm que haver compatibilidade das ações de curto prazo com os objetivos de longo prazo. Muito bem, essa é a parte da elaboração do planejamento estratégico. A segunda etapa é que entra o balanço Scorecard, na implementação da estratégia e no monitoramento e avaliação dos resultados. Num primeiro momento, como comunicando a estratégia e ajudando a definir indicadores e metas financeiros e não financeiros para os projetos, ações a serem executados. E, numa etapa seguinte, monitorando a execução, medindo a execução e os resultados, permitindo assim que se promova o aprendizado organizacional estratégico. O balanço Scorecard é uma ferramenta utilizada pelos gestores para comunicação e gerenciamento da implementação estratégica, que reúne indicadores financeiros e não financeiros nas principais áreas da empresa. O BSC é utilizado para 3 finalidades essenciais, como um sistema de gerenciamento estratégico. Nessa ótica, ele foca o futuro das organizações. E 2 palavrinhas são chaves: alinhamento e foco. Alinhamento da missão, da visão e da estratégia, e foco na implementação das estratégias, no atendimento do cliente, na melhoria dos processos internos e no aprendizado e crescimento. A segunda finalidade, como um sistema de medição. Como um sistema de medição, o Balanço Scorecard também faz o alinhamento, missão, visão e objetivos, alinhados a um conjunto de metas que vinculam o desempenho operacional de curto prazo ao alcance dos objetivos de longo prazo. A terceira finalidade do Balanço Scorecard é servir como um sistema de comunicação. Através das suas 4 perspectivas, o Balanço Scorecard ajuda a comunicar a estratégia a todos os interessados na sua implementação ou monitoração. As perspectivas do BSC priorizam o equilíbrio organizacional a partir de 4 fontes de análise: financeiras, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Essas perspectivas contêm indicadores financeiros e não financeiros. Esse exemplo da área privada, a perspectiva financeira é a mais importante. Demonstra o resultado final das operações. Qual o lucro que foi obtido? E se esse lucro e se esse resultado está satisfazendo os proprietários, acionistas e demais interessados. Na perspectiva do cliente, são analisados se o cliente está sendo bem atendido, se ele está satisfeito com os produtos e serviços gerados e se esses produtos e serviços gerados estão efetivamente atendendo às suas necessidades. E ainda,
como que a organização pode fazer para atender esse cliente de uma maneira ainda melhor. Na perspectiva dos processos internos, encontram-se os processos de suporte e os processos fim, que é onde a estratégia é mais fortemente aplicada. Ou seja, é ali que são transformados insumos em produtos e serviços que efetivamente atendem às necessidades dos clientes. Os processos de suporte ou de apoio são, por exemplo, o processo de compras, o processo de contratação e pagamento de RH e assim por diante. Eles servem como base para o desempenho dos processos finalísticos ou processos principais, que são aqueles que efetivamente vão entregar um bem e serviço para atender às necessidades dos clientes. E a perspectiva do aprendizado e do crescimento é a perspectiva que foca as pessoas, o conhecimento e as competências que a organização dispõe e como ela vai utilizar isso para melhorar continuamente e garantir a sustentabilidade das ações no futuro. Embora os mentores do BSC, Kaplan e Norton, estabeleceram 4 perspectivas, eles mesmos disseram: pode haver mais perspectivas ou pode haver menos perspectivas. Isso terá que ser adaptado e pode ser adaptado de empresa para empresa, de instituição para instituição. Vamos dar uma olhada nesse mapinha que está aí, do Balance Scorecard e das 4 perspectivas. Na visão da iniciativa privada, perspectiva financeira então está no topo, é a mais importante. Daí a dos clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Essas perspectivas são intimamente interrelacionadas e a ação de uma afeta as demais. Por exemplo, se no aprendizado e crescimento eu não tiver um pessoal qualificado ou eu não tiver competências e conhecimento suficiente, eu vou executar os meus processos internos mal. E essa execução vai gerar processos, ou vai gerar produtos, ou vai gerar serviços que não vão atender de uma maneira satisfatória os meus clientes, que por sua vez eles vão deixar de comprar ou comprar menos os meus produtos e serviços, que em última instância vai afetar todo o resultado da organização em termos de lucro financeiro e assim por diante. Então há uma íntima relação, interrelacionamento entre essas 4 perspectivas. Por isso que o BSC faz essa medição através de indicadores financeiros e não financeiros, no sentido de promover esse equilíbrio. A organização como um todo deve avançar, porque se uma área não estiver bem, vai comprometer o resultado como um todo. 3 principais inovações são destacadas dentro do Balance Scorecard. A primeira é a questão do mapa estratégico, ou seja, o mapa estratégico permite visualizar quais são as perspectivas mais importantes e a relação de causa e efeito entre essas perspectivas. A segunda inovação é o fortalecimento do papel da liderança, que mais do que nunca se mostrou indispensável para o processo de mudança que o Balance Scorecard propõe, mas também como forma de melhorar a comunicação e a motivação nos envolvidos para a correta execução. E por fim, a terceira inovação é o feedback estratégico. Feedback em nível operacional, que vai mostrar para a alta direção a assertividade de suas decisões e os resultados globais, satisfatórios ou não satisfatórios, permitindo daí construir um aprendizado. Aí nós vemos um exemplo, então, do mapa estratégico agora no modelo mais atual. Em relação ao meio público, é preciso registrar que não existe um modelo pré-definido. Cada organização, cada instituição faz uma adaptação do Balance Scorecard ao meio público. Vale ressaltar também que eles ainda representam um desafio a ser superado. E um dos principais entraves para a perfeita e correta implementação e obtenção de resultados com o Balance Scorecard no meio público é a ausência de um sistema de incentivo que permita vincular o alcance dos objetivos com as metas a um sistema remuneratório onde há uma espécie de gratificação a mais para quem atingiu essas metas, e isso no meio público, por enquanto, ainda não foi resolvida essa questão. Mas algumas coisas a gente já pode falar aqui no meio público. Por exemplo, a mudança radical aqui em relação à perspectiva mais importante. No meio público, o cumprimento da missão institucional,
A prestação de serviços com eficiência e qualidade que atendam às necessidades e demandas do cidadão, essa é a razão de ser, essa é a perspectiva principal. Olha só naquele mapa ali. Esse é um mapa do meio público. O que tem lá em cima? A missão do ente público e a sua visão. Então, essa é a perspectiva mais importante e vai estar no topo do BSC. O cliente no meio público também é melhor chamado de cliente cidadão ou de cidadão. Haja vista que ele exerce 3 funções no meio público. Ele é o financiador do sistema que paga impostos, ele é o destinatário das ações de Estado, ele é o usuário, e ele é o titular da coisa pública, porque todo o poder emana do povo e emana do cidadão. Kaplan e Norton citaram uma perspectiva fiduciária, que representa o seguinte: como eu posso atender bem os contribuintes dos impostos? Se eu atender eles bem, mais facilmente eles vão contribuir para a arrecadação de impostos e vão sonegar menos. Em regra, não vem sendo utilizado no meio público. A questão dos processos internos, ou a perspectiva dos processos internos, é basicamente igual no meio público como na iniciativa privada. Mas a perspectiva aprendizado e crescimento é um pouco diferente. Haja vista que no meio público os servidores são estatutários, ou seja, eles não podem ser mandados embora. E o princípio da legalidade impõe alguns entraves no meio público, ou seja, diminui a flexibilidade. Assim, nós estudamos o módulo Planejamento Estratégico Governamental. Nesta lição 5, que foi a última lição, nós estudamos o balanço Scorecard, conceitos, aplicações, perspectivas, inovações e sua adaptação no meio público. Este módulo, como um todo, foi estudado desde a parte dos conceitos em gerais de Estado, Governo e Administração, diferenças entre o público e o privado, conceitos, características do planejamento governamental, da gestão estratégica. Foi estudado as 8 etapas do planejamento estratégico governamental e, por fim, nós estudamos a aplicação do balanço Scorecard juntamente com o planejamento estratégico público. Obrigado a todos.